Então nós vamos estudar hoje sobre a psicografia, e como é um texto assim pequeno, nós vamos lendo assim por número, né? São curtos, e a gente vai discutindo, né? Para a gente entender. Hoje nós fazemos com pergunta e resposta, né? Mas o grupo está pequeno, acho que não vai dar nenhum item desse para cada um, tá? E a gente, assim, ficar bem à vontade. Quem lê e não quiser comentar, a gente comenta junto, né? Você quer começar, Paulinho, no 152? Capítulo 13 da psicografia indireta, que seria cestas e pranchetas, e psicografia direta ou manual. A ciência espírita ha progredido como todas as outras e mais rapidamente do que estas. Alguns anos apenas nos separam da época em que se empregavam esses meios primitivos e incompletos a que trivialmente se dava o nome de mesas falantes. E já nos achamos em condições de comunicar com os espíritos tão fácil e rapidamente como fazem os homens entre si e pelos meios, a escrita e a palavra. A escrita, sobretudo, tem a vantagem de assinalar, de modo mais material, a intervenção de uma força oculta e de deixar traços que se podem conservar, como fazemos com a nossa correspondência. O primeiro meio que se usou foi o das pranchas e cestas munidas de lápis, com a disposição que passamos a descrever. Vocês vejam que Kardec ele já usava o termo ciência espírita. Ele deu, se bem ciência sim, também é um conjunto de conhecimento, né? A respeito de algum assunto, né? Mas ele sempre deu esse toque, né? Certo. Nós tiramos na internet algumas figuras representando mais ou menos como que eram essas mesas, essas pranchetas. Aí eu vou passar para vocês ver. Porque às vezes teve alguém que falou assim, como será que seria essa mesa? Seria que seria a mesa grande, normal, né? E não, são mesa pequena. Na figura aqui é uma mesa, as pessoas estão em círculo, e uma mesa no centro das pessoas. Então eles colocavam a mão e a mesa levantavam. E outras era uma mesa pequenininha em cima de uma mesa grande, né? O livro que eu tenho lá em casa é da livraria Allan Kardec. Lá tem sobre esse tópico aqui, tem um trecho lá interessante, falando assim que, igual o São Antônio falou que assim, o Kardec sobrenominava ciência. E ele fala que não foi tão ágil no começo porque as pessoas parece que não deram tanta bola. O livro que eu tenho lá em casa é um pouco diferente. O que ele fala também? Que o Kardec assim, ficou até um pouco chateado, né? É um tópico assim do redator, né? De quem imprimiu o livro. Ele fala que o Kardec não ficou satisfeito assim, né? Com a desenvoltura da doutrina no começo, né? Porque ela parece que eles não estavam dando tanta seriedade, né? Ele estava, né? Lógico, né? Mas os outros não. As outras pessoas não. Inclusive ele usa uma frase lá também que ele chama também, em vez de mesas falantes, ele fala mesas dançantes. Achei interessante porque fala. Tem, né? Tem dançante, girante, falante. É porque essas mesas na época, antes de Kardec, era apenas assim para efeito assim, de espetáculo mesmo, né? Não tinha assim um fundamento doutrinário. Eles faziam por simples diversão ali naqueles grupos, né? Mas não foi por acaso, né? Não. Tudo já preparado para que alguém se interessasse por esses acontecimentos, né? A coisa já veio vindo, né? Lá de trás, do século passado.
com um trabalho de Mesmer. E com o trabalho de Mesmer, eles acabaram descobrindo o sonambulismo. Eles deram passo num cara lá, a pessoa dormiu, aí começou a falar, aí mais para frente começa a descrever pessoa que está lá do outro lado. Então já foi o início. E o Swedenborg, né, o sueco, que era um vidente, escreveu 30 obras. E também foi um grande predecessor do espiritismo, do século XVIII. Depois vem as irmãs Fox, 48, em seguida, mesa girante. Aí, bola na cesta. O Kardec fez de bandeja. E tudo veio assim, gradativamente, para que a humanidade fosse amadurecendo mesmo e aceitando essas, né? Se tivesse acontecido tudo na mesma época, assim, tudo junto, talvez as pessoas não estavam preparadas, né, para assimilar igual hoje, que as coisas estão vindo devagar. Vocês veem que na minha, quando eu era 50 anos atrás, eu não participava assim não, porque eu era muito pequenininha ainda, né? Mas eu via as outras lá, por naquela coisa assim, todo mundo, daqui a pouco, né, quando tinha que ir embora, todo mundo saía voando para casa de medo. Então era uma brincadeira até, né, naquela época, que eu era... Você pegou então isso? Você pegou uma parte? Peguei uma partinha lá. Que eles faziam com brincadeira. É, brincadeira mesmo, eles faziam, punham um copo lá e lá E tinha uns que fazia gracinha, que mexia assim, os outros ficavam com os olhos fechados, não via, né? Ai, já saía todo mundo voando. Aqui tem uma do copo, só que o copo é transparente, não aparece. O que você fala também? Eu já tocou no assunto também, eu já até comentei isso aqui no outro reunião também. Quando eu era criança em Miraço, eu não fazia essas coisas. Todo mundo ficava assim. Eu fiz magistério uma vez na escola, elas foram brincar disso no recreio. E isso deu um problema. Estava brincando, era médium, e ela não tinha controle disso, deu passividade. Então, essas brincadeiras é comum ainda acontecer em escolas, essas coisas assim. De vez em quando ainda acontece. Porque a curiosidade, assim, a questão das mesas era por curiosidade no começo, mas até hoje ainda as pessoas jovem têm é essa aventureiro, curiosidade. né? Não conhece, tem conhecimento. Eu lembro, eu tinha muito medo dessas coisas, eu sabia que acontecia, então eu ficava no campo, né? Que minha mãe já frequentava o centro. Fizeram na classe, né? Aquela turma reunida assim, puseram no copo. A menina ficou tão ruim que eles tiveram que chamar a ambulância, levou ao pronto-socorro, tiveram que dar um remédio para ela para dormir, uma injeção, porque ninguém segurava. Aí na escola foi proibido esse tipo de brincadeira, mas foi feio o negócio. E eu, assim, mais ou menos tinha um certo conhecimento, assim, muito pouco, eu ficava no meu campo, né? Mas eu tinha medo. Você não põe a mão no fogo, não, né? Pode. E tudo é outra parte também, né? Que a gente fala que tudo veio ao seu tempo, né? Porque se a gente imaginasse, por exemplo, que as escritas, se você já pegasse uma caneta e começasse a escrever, as pessoas falaram, ele não está escrevendo, né? Então ele teve que passar pela mesa, teve que passar pela cestinha, pelas coisinhas ali, porque aí pelo menos a pessoa via que realmente falou assim, como é que essa cesta está mexendo aqui, né? Então teve esse preparo. Foi necessário, né? essa... É como se fosse um preparo, né? Estágio, né? Você quer ler, Iago? O Rodrigo Senhor, quer ler? Isso aí. 153. Já dissemos que uma pessoa dotada de aptidão especial pode imprimir o movimento de rotação em uma mesa, ou a outro objeto qualquer. Tomemos em vez de uma mesa uma cestinha de 15 a 20 centímetros de diâmetro, de madeira ou vinho, a substância pouco importa. Se fizermos passar pelo fundo dessa cesta um lápis e o prendermos bem com a ponta de fora e para baixo, se mantivermos o papel assim formado, se mantivermos o aparelho assim formado em equilíbrio,
sobre a ponta do lápis, apoiando este sobre uma folha de papel e apoiarmos os dedos nas bordas da cesta, ela se porá em movimento. Mas, em vez de girar, fará que o lápis percorra em diversos sentidos o papel, traçando por riscos sem significação ou letras. Se evocar um espírito que queira comunicar-se, ele responderá, não mais por meio de pancadas, como na tipologia, porém, escrevendo palavras. O movimento da cesta já não é automático, como no caso das vezes de antes. Torna-se inteligente. Como esse dispositivo, o lápis, ao chegar à extremidade da linha, não volta ao ponto de partida para começar outra. Continua a mover-se circularmente, de sorte que a linha escrita forma uma espiral, tornando necessário voltear muitas vezes o papel para se ler o que está grafado. Nem sempre é muito legível escrita assim feita, por não ficarem separadas as palavras. Entretanto, o médium, por uma espécie de extinção, facilmente a cifra. Por economia, o papel e o lápis comum podem ser substituídos por uma lousa com o respectivo lápis. Designaremos este gênero de cestas pelo nome de cesta peão. Às vezes, em lugar da cesta, empregar-se um papelão muito semelhante à caixa de pastilhas, formando no lápis o eixo, como no brinquedo chamado carrapeta. Então, essas círculos, né, que é fazer assim, para ler tinha que ir rodando papel, porque o escrito ficava em círculo, né? Isso que dava muito trabalho para ler. Então era tem um desenho também de um outro tipo que eles usavam. Ela bem bonita hoje. Que a Lívia tirou da internet. Você quer ler, Ana? Pode ler já? Pode. 154. Muitos outros dispositivos se têm imaginado para a obtenção do mesmo resultado. O mais cômodo é o que chamamos cesta de bico. Chamaremos cesta de bico. E que consiste em adaptar-se à cesta uma haste inclinada de madeira, prolongando-se 10 a 15 centímetros para o lado de fora, na posição do mastro de gurupês, numa embarcação. Por um buraco aberto na extremidade dessa haste, ou bico, passa-se um lápis bastante comprido para que sua ponta assente no papel. Pondo o médium os dedos na borda da cesta, o aparelho todo se agita e o lápis escreve, como no caso anterior, com a diferença, porém, de que, em geral, a escrita é mais legível, com as palavras separadas e as linhas sucedendo-se paralelas, como na escrita comum, por poder o médium levar facilmente o lápis de uma linha para outra. Obtém-se, assim, dissertações de muitas páginas, tão rapidamente como se escrevesse com a mão. Esse aqui já evoluiu, para a pessoa ver, entender, porque foi essa que vocês... Eu trouxe esse desenho para a gente ver, porque todos têm que ter a mão. Não existe um aparelho sem alguém ter posto a mão. Né? Então, não é um aparelho de energia, importa, né? Precisa da energia. Eu vou usar a folha de quem está. A escrita direta foi depois disso daí? Foi, São? Antes. Foi? Os 10 mandamentos. Hã? Os 10 mandamentos. Não, fala escrita direta. Não. Fala assim, na experiência do Kardec, né? Lógico. Foi, né? Deve ter sido. Foi Né? depois das O começo deve ter sido bem divertimento, né? Depois que ele deve ter feito aquele teste lá de colocar o papel e a caneta dentro da gaveta lá tal, e escrever só. Porque se você Porque colocar... começou com as mesinhas, depois foi variando, né?
Porque tinha as mesinhas, tinha a cesta, tinha um tanto de aparelho, mas se não tivesse a mão não funcionava nada. Então, certo, ele foi analisando que não precisava daqueles aparelhos, e sim a mão. Podia ser direto a mão no lápis. Isso, ele foi analisando e descobrindo isso, né? Porque a mesa, a cesta, qualquer coisa que colocasse o lápis, se não colocasse, e outra, aqui no texto vai falar também, não era qualquer um que colocasse a mão que funcionava. Tem um que tem duas mãos, duas pessoas. Por quê? Porque uma só que funcionava, a outra não. Um servia de apoio na mesa. A mesa apoiar o lado. Né? Eu vou ver agora. Alguém quer comentar mais alguma coisa ou podemos continuar? Tá bom, né? Ainda por outros sinais inequívocos, se manifesta miúde a inteligência que atua. Chegando ao fim da página, o lápis faz espontaneamente um movimento para virar o papel. Se ele se quer reportar a uma passagem já escrita, na mesma página ou em outra, procura com a ponta do lápis, como qualquer pessoa o faria com a ponta do dedo, e sublinha. Se, enfim, o espírito quer dirigir-se a alguém, a extremidade da haste de madeira se dirige para esse alguém. Por abreviar, exprimem-se frequentemente as palavras sim e não, pelos sinais de afirmação e negação, que fazemos com a cabeça. Se o espírito quer exprimir cólera ou impaciência, bate repetidas pancadas com a ponta do lápis e não raro a quebra. Então quer dizer que o que eu estou imaginando nessa época, que eles tinham muita dificuldade para decifrar tudo isso que era escrito, né? Não era fácil assim. Aquele tinha que virar, aquele anterior. Tinha que virar o papel, você viu, né? Não, ficava em volta. Ele ficava fazendo assim, né? Isso. Ele fazia, escrevia em círculo. Que nem esse aqui, ó, muitas vezes, né, precisava bater para a pessoa entender. Então não era simples igual a escrita de hoje. Porque a escrita de hoje era muito simples, né? É porque eles usavam alguma coisa assim esdrúxula para comprovar, né? Igual, por exemplo, escrever em espiral, escrever da direita para a esquerda, para dar credibilidade no fenômeno. Entendi. A hora que passou essa fase, aí pau na máquina. E a evolução vai indo, né? Há uns 50 anos atrás, quem podia imaginar que a gente com um simples aparelho falava lá no Japão sem um fio, sem nada? Era coisa assim que não dava nem para imaginar, né? E hoje é até normal isso. Ainda vai aparecer outras coisas ainda que a gente desconhece, que para o povo da época vai ser até normal. Né? Hoje a comunicação de espírito está se dando por intermédio de aparelhos. O computador está ligado, o espírito comunica por intermédio do computador, ele deixa uma mensagem escrita. Ele usa ondas de rádio para sair a comunicação dele no rádio. Existe uma universidade, a Universidade Federal de Brasília, ela tem uma disciplina que chama transcomunicação, trata sobre a transcomunicação, que é a comunicação dos espíritos por intermédio de aparelhos. Hoje já virou ciência, está dando uma faculdade sendo estudado isso aí. É verdade, eu vim lá na Universidade Federal de Brasília para saber. É verdade, o senhor Ramon falou isso numa palestra lá no João Berbel. Então, a coisa já não está tão atrelada, talvez assim, tanto tem a necessidade do fluido no médio, né? Mas já estão usando isso aí. Por exemplo, um cara que morreu, antes dele morrer, ele falou que iria voltar para falar com a mulher dele, que amava ela e tal. Parecia que era Record não, o canal aí, Record meio picadinho, né? E ele deixou um recado na secretária do telefone celular dela, dizendo que amava ela, só que já tinha morrido.
Assim como a gente vê assim, as empresas, tem o setor de pesquisa, fabrica um determinado produto. Aí tem um setor de pesquisa que fica pensando no futuro, para onde as tendências, para onde pode encaminhar, né? O mercado, as necessidades dos consumidores. Então, na área espírita está tendo isso aí. Esse campo aí da TCI, né? Pesquisando através de aparelhos, né? Já virou uma disciplina na Universidade Federal do Brasil. E não é só no Brasil. Vários países da Europa, vários Estados Unidos estão pesquisando assim. Já. A coisa está muito além. A ciência vai provar, não é a gente ficar aqui. Isso a gente fala, eu converso às vezes com pessoas, tem gente que fala que eu sou doido. Você mexe com isso, fala, você é doido, né? Você conversa normal. A gente vai conversar com alguém, conversa na frente, não tem problema. Aí a pessoa, nossa, agora eu sei que ele é doido de vir. Já desconfiava. Eu já olhava nele assim, já tinha sido. É você que falou, Tani, que tem um escritor que já está escrevendo para ele. O Bacelli, né? O Bacelli, né? O Bacelli, a psicografia dele é no computador, eu li isso daí. Eu li uma revista, não lembro de revista que eu li isso daí. Aí é a digitação. É digitação, né? Seria... Tirou o lápis da mão. Tirou o lápis da mão. Se for ver por lá, pelo lado da evolução da tecnologia, é normal, né? Deixar o lápis, deixar a tinta e passar para o computador. Só treinar, tem que dominar ali o computador, né? Eu estava pensando aqui também, né? Mas eu acho que épocas em épocas, eu acho que eles dão uma coisa assim para mexer com as pessoas, né? Por exemplo, teve a época do Kardec e depois parece que deu uma resfriadinha, né? Depois veio o Chico. O Chico ele pegou, psicografou em inglês, psicografava de trás para frente, né? Então, quer dizer, para provar que realmente tem essas coisas, né? E agora parece que a gente já deu uma esfriada também, né? Parece que não tem tantos efeitos assim hoje em dia, né? Mas, por outro lado, eu vejo que a sociedade, no geral, está despertando para esse lado espiritual. Você percebe que a maioria dos filmes, novelas, coisas que antigamente não passavam em televisão, não falava, era um assunto meio que proibido, hoje em dia desperta interesse em todo mundo. Essa novela da Sexta o tempo inteiro é isso. Por quê? Por causa dos espíritos. Eterno Amor. Acho que é isso. Amor, Eterno Amor. Amor. É mais pelos espíritas? Não, porque a comunidade, no geral, tem interesse, não tem coragem de admitir. Mas que tem interesse, todo mundo tem. Então parece que começa a despertar mais a sociedade para isso, querendo a curiosidade de novo. Você sabe o que acontece? O povo, de modo geral, eles têm justamente isso, até mesmo espírito, a curiosidade. Mas é só até aí. Porque é o seguinte, é bafejado, falado, refalado, que isso é coisa do demônio. Ainda que a população hoje está mais, o pessoal mais velho está morrendo, graças a Deus, e está vindo gente nova, mas ainda assim existe um negócio chamado anemia intelectual, anemia moral. A pessoa está ali, o cara está lendo a Bíblia, está falando uma coisa, ela não tem coragem de ler. Ela lê em cima do que o cara falou. Ela não consegue entender. Interpretar. Nós não temos interpretar. Eu não sei interpretar texto direito, eu sou muito ruim. Então, as escolas tinham que bater muito forte em cima disso, para a educação mesmo. Mas ninguém quer saber de ler nada, você mexe com isso. Para que isso? E vai ficando, vai passando. Só que os meios de comunicação já perceberam que a coisa está muito chamativa. O pessoal quer. Tem gente que quer conversar com você a respeito, só que não tem coragem. Então, mas eu vejo assim que... Mas o povo está aceitando. Pelo menos começa pela curiosidade. Depois que a pessoa começa a perceber um estudo mais sério e tal. Mas muitos adentram aqui pelo quê? Pela curiosidade. E aí começa a estudar, permanece. Mas assim, quantos não começam?
trabalha muito com o poema. Quantos no começo o poema que é mais pela curiosidade do que pela necessidade? Mas entrou pela curiosidade. Então a curiosidade às vezes é uma porta. Tem outras, tem várias outras. Mas uma das portas é a curiosidade. Eu acho que as coisas têm que vir lento mesmo, não é de modo assim rápido, né? Então tem que vir devagarzinho, senão assusta o povo. Há uns 30 anos atrás, ninguém passava nem na calçada, não tinha um centro espírita. Passava na calçada de lá, talvez até na outra rua. Eu lembro disso quando era menino. Hoje não, hoje isso é... A dona do terreno aqui do lado, nós compramos aqui, era um terrenão 30 por 30. Estava difícil de vender, dividiu em 3. A do lado, quando ficou sabendo que aqui ia construir centro, ela vendeu. Então, as pessoas têm dificuldade ainda por mais informação. Hoje, mas hoje já não está tanto quanto na época da menina. Ninguém passava na porta, por exemplo, hoje tem o Cruz de Amor aqui, não passava na calçada do Cruz de Amor. Ou atravessava a rua, passava na outra rua. Então, isso já mudou a mentalidade das pessoas. Então, tem que ser devagar, né? Aí não está longe ainda a época que eu mudei para cá, que eu tinha tanto medo de dormir sozinha com meus filhos, meu marido sempre viajando, que eu ia dormir rezando, eu rezava até dormir. Chega no outro dia, o que eu vejo? Minha janela aberta. Eu falei, tanto medo de morto, minha janela aberta para o vivo entrar. Depois eu mudei para o Éden. Gente, que medo de passar naquele coisa, não tinha nem asfalto ainda, passar naquele cemitério. Um dia meu filho ficou doente, meu marido chegou e disse, não, vai você. Fui para o pronto-socorro. Quando eu chego no pronto-socorro, ela olhou assim para ver as horas que eu cheguei e falei, meia-noite. Ai meu Deus, se o pneu furar, eu vou com ele furado até em casa, porque eu não paro na frente do cemitério. Quer dizer, não está muito longe, não. Eu também, né, passei por todas essas fases. Hoje você já pensa diferente. Já penso. Hoje eu não tenho medo de mais nada, né? Só tenho medo se um dia ele aparecer para mim, eu não sei o que eu vou fazer. E hoje você tem condições de passar para os seus filhos, para os seus netos, porque não precisa disso. E não precisa ter medo. Então eles estão vindo com outra mentalidade. É que o Ariel falou, essa geração está mudando, né, Ariel? Porque os que estão vindo agora, estão vindo com outra informação. Tem que vir devagar, porque senão... Eles têm mais sabedoria que eles têm, está chegando a fritar do sol, né? Gente, nós vamos continuando a ler aqui, assim... nós vamos ler tudo, aí depois a gente conversa, que às vezes não dá tempo de leitura, né? Em vez de cesta, algumas pessoas se servem de uma espécie de mesa pequenina, feita de propósito, tendo de 12 a 15 centímetros de comprimento, por 5 a 6 de altura, e 3 pés, a um dos quais se adapta um lápis. Os 2 outros são arredondados ou unidos de uma bola de marfim. Fica mais fácil para deslizar, né? Para deslizar mais facilmente sobre o papel. Outros se utilizam apenas uma prancheta de 15 e 20 centímetros, quadrado, triangular, oblonga ou oval. Num dos bordos há um furo oblíquo para introduzir-se o lápis. Colocada em posição de escrever, ela fica inclinada e se apoia por um dos lados do papel. Alguns trazem desse lado rodízio para facilitar o movimento. É de ver-se, em suma, que todos esses dispositivos nada têm de absoluto. O melhor é o que for mais cômodo. Com qualquer desses aparelhos, quase sempre é preciso que os operadores sejam 2, mas não é necessário que ambos sejam dotados de faculdade mediúnica. Um serve unicamente para manter o equilíbrio e poupar o médium excesso de fadiga. Chamamos de psicografia indireta a escrita assim obtida. Em contraposição à psicografia direta ou manual, obtida pelo próprio médium. Para se compreender esse último processo, é menester levar em conta o que se passa na operação. O espírito que se comunica atua sobre o médium, que debaixo dessa influência move maquinalmente o braço e a mão para escrever, sem ter
é, pelo menos no caso mais comum, a menor consciência do que escreve. A mão atua sobre a cesta e a cesta sobre o lápis. Assim, não é a cesta que se torna inteligente. Ela não passa de um instrumento manejado por uma inteligência. Não passa realmente de uma lapiseira, de um apêndice da mão, de um intermediário entre a mão e o lápis. Suprima-se esse intermediário, coloque-se o lápis na mão e o resultado será o mesmo, como um mecanismo muito mais simples, onde o médium escreve como faz nas condições ordinárias. De sorte que toda pessoa que escreve com o concurso de uma cesta, prancheta ou qualquer outro objeto, pode escrever diretamente. De todos os meios de comunicação, a escrita manual, que alguns denominam escrita involuntária, é, sem contestação, a mais simples, a mais fácil, a mais comum, porque nenhum preparativo exige e se presta, como a escrita corrente, aos maiores desenvolvimentos dela. Tornaremos a falar quando tratarmos dos médiuns. Legal. Do certo, daqui uns dias vão pôr o arquivo lá, né? Já encontraram mesmo. Ah, com certeza. Eu falo, tá lá em meus documentos lá. A do médium, A senhora quer ler essa gente agora? eu prefiro passar para frente. Você lê, Toninho, pra gente continuar o circo? Porque depois a gente lê e a gente comenta. Nos primeiros tempos das manifestações, quando ainda ninguém tinha sobre o assunto ideias exatas, muitos escritos foram publicados com esse título: Comunicações de uma mesa, de uma cesta, de uma prancheta, etc. Hoje, bem se percebe o que tais expressões têm de impróprias ou errôneas, abstração feita do caráter pouco sério que revelam. Efetivamente, como acabamos de ver, as mesas, pranchetas e cestas não são mais do que instrumentos ininteligentes, embora animados por instantes de uma vida fictícia, que nada podem comunicar por si mesmos. Dizer o contrário é tomar o efeito pela causa, o instrumento pelo princípio. Fora o mesmo que um autor declarar no título de sua obra tê-la escrito com uma pena metálica ou com uma pena de fato. Esses instrumentos, ao demais, não são exclusivos. Conhecemos alguém que, em vez de cesta peão, que acima descrevemos, se servia de um funil, em cujo gargalo introduzia o lápis. Ter-se-ia, então, podido receber comunicações de um funil, do mesmo modo que de uma caçarola ou de uma saladeira. Se elas são obtidas por meio de pancadas, com uma cadeira ou uma bengala, já não há uma mesa falante, mas uma cadeira ou uma bengala falante. O que importa, se conheça, não é a natureza do instrumento, e sim o modo de obtenção. Se a comunicação vem por meio da escrita, qualquer que seja o aparelho que sustente o lápis, o que há para nós é psicografia, tipologia. Se por meio de pancadas. Para nós, a psicografia e tipologia-se por meio de pancadas. Tomando o espiritismo as proporções de uma ciência indispensável, se lhe torna uma linguagem científica. Aí, tá vendo? Outra vez, ele usando essa expressão de ciência, de linguagem científica. Tem uma foto aqui também, eu acho que é do Chico, que às vezes Me manda o nome aqui. Tem gente que tem noção assim de o espírito toma o corpo, né? Então essa foto que dá bem que Sem cortar. O que é? Como é que é isso aqui? eu tirei, tem essa foto aí do Chico, mostra bem que o espírito não fica. Tem gente que acha que a pessoa fica mediunizada, o espírito incorpora na pessoa, não é? Na foto, para quem tem dúvida, é bom porque mostra que ao lado não precisa ser. Fica ao lado. É ao lado, atrás, Atrás. Essa semana nós estávamos conversando na minha geração sobre isso com as crianças. O espírito tomou a pessoa, a pessoa incorporou, né? As crianças precisam entender que não é. Que o espírito não toma o corpo, né?
Porque ali já tem um espírito. Fica ao lado, atrás, às vezes é longe. Transmitindo. Sueli, aí comentou uma coisa que eu achei interessante. Assim, na psicografia, o médium não tem nem noção do que está sendo escrito. Alguns, né? Porque assim, quando eu vou escrever, porque a gente tem hora que não tem o doutrinador, na verdade, seriam as palavras que eu iria falar que eu escrevo. Mas eu tenho consciência daquilo que eu escrevo. É como se as palavras, aquilo que eu iria falar, Você passa eu paro e escrevo no papel. Porque e como Mas você sabe direitinho. Eu sei que eu estou escrevendo. Mais consciente. Entendeu? Não é tão mecânico assim. Então, Porque cada médium de um jeito. O consciente vê antes, né? Percebe antes de escrever. Semimecânico é ao mesmo tempo. E o mecânico é só depois que escreve, que vai ver o que escreveu. tanto que eu percebo assim, a letra é a minha letra. Parece que não dá tempo de eu escrever toda a palavra. A necessidade de escrever é mais rápida do que a mão que está sendo ditado pelo É. espírito, né? Mas seria assim, eu falaria, mas aí eu não falo e a forma de expor é escrever, mas é Então, a minha letra. Ela expôs o caso dela e eu quero expor o meu, que foi quando eu comecei o Coen aqui, lá no outro centro ainda, Erivaldo, Erivaldo, você lembra dele, o marido da Márcia, né? Eu tinha muita facilidade de escrever, eu gostava na hora da concentração de escrever alguma coisinha. E aí eu falava, é coisa minha, eu escrevi coisa minha. E ele me incentivou muito, falou, não, é intuição, Vera, continua. Eu me lembro que ele foi incentivador e a Silvia também, porque a Silvia começou no mesmo Coen que eu, e ela também escrevia. Só que ela escrevia mais semi-mecânico, e eu era muito consciente. E até hoje eu tenho muita facilidade para escrever. Então, naquele casamento que nós cantamos, você não foi. A hora que chegou um momento que a gente parou de cantar, foi para a mesa, tudo, passou aqueles moços perguntando se a gente queria deixar uma mensagem para os noivos, com caneta e papel. Ninguém pegou, e eu peguei e escrevi muito, e elas falaram assim, não, escrevi da minha cabeça, mas eu tenho facilidade para escrever, Antônio, mas só que eu sou muito consciente. A minha sobrinha fez 15 anos, eles pediram para eu escrever, para eles falarem, eu escrevi. Agora, tem vezes que eu não estou inspirada, eu não consigo, mas normalmente eu tenho muita facilidade para escrever. O dia que eu desencarnar, eu pedi para você escrever. Ai, que bom, eu escrevo. Senão ele vai desencarnar para você, né? Vamos ver. Gente, alguém quer comentar sobre o assunto? Tem alguma pergunta? Comenta aí, tem mais algum? Ainda temos 15 minutos ali de falar. O papo tá bom. A Andressa está chegando ali, né, Andressa? A Andressa, que bom. Nós estamos precisando dela. E muito. Então, a psicografia, então não tem necessidade. Hoje a gente sabe, né, que não tem necessidade de aparelho nenhum para. Evoluiu até antigamente usava pena, né? Eu lembro meu avô, eu tinha um vidrinho de tinta assim, meu avô era professor, ele tinha um vidrinho de tinta, moeva a pena e escrevia, moeva a pena e escrevia. Hoje a tinta já sai direto na caneta, né? Ô Antônio, será que a gente vai chegar numa fase assim, viu aqui na Terra, de nem precisar da escrita? Tá meio longe, mas vai, né? Acho que o pensamento, os Você planetas mais lembra, bonitos. Eu perguntando aqui na Terra, será que a gente vai chegar nesse estágio? Acho que não, né? Ah, chega. Aqui mesmo? Na quinta série. Nós estamos Aqui passando 1000 a anos. terceira. Quando aqui já 2000 não for mais, quando anos. aqui já não for mais desse planeta que a gente conhece. A gente vê no Hoje, livro, prova de expiação. Né? lá no livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno, eles têm aqueles contatos com os espíritos de Alcione. Os de Alcione conversam com eles pelo pensamento. E eles têm que verbalizar. Nossa Senhora vem de Alcione, né? Alcione. Alcione. É um centinho lá. É que aqui, assim, no português, a gente acostumou com Alcione, né? Mas tem um acento. Eu vi na televisão esse dia, tem escola que estão admitindo o notebook para criança levar na escola, aquele celular,
né? Então, já está correndo, já está tendo outro problema da criança não saber escrever. Já está tendo problema de gente que não sabe fazer conta de cabeça. Então, a tecnologia Já tem ajuda. também que não sabe escrever direito, que fica só lá Então, escrevendo com símbolo, então, digita abreviado. Tudo abreviado. digita muito bem, tem uma facilidade para digitar enorme, mas para escrever não sabe escrever. Se for escrever, não sabe ler o que escreveu. Então, é uma coisa assim, preocupante, né? Então, a tecnologia tem que saber, tem que ser dosada também, né? Porque Mas Delicada, né? mas não pode dar um salto. tudo também vai adequando, Tem que né? vir lentamente. É a linguagem também de pensamento. Às vezes a escrita não acompanha o pensamento. O cara tem que escrever sinalzinho lá. Porque os meninos são. Né? Mais evoluídos, né, Antônio? Porque lá nesse livro fala que eles estão com uma leva lá de mais de 10 mil espíritos missionários que vêm desse planeta para reencarnar, fora os luminares que já passaram aqui pela Terra. Ah, é? São espíritos que já passou por essa E vão tecnologia voltar. aqui, né? Então, as coisas mudam, né? Nós vimos aí, ó, na mesa girante até chegar na mão, escrevendo, agora já tem aparelhos. Muda muito, a gente não sabe, né? Ele fala que em todos os setores, né? Assim, educação, né? Esses espíritos estão encarnando em cada classe, assim, nesse livro que você falou, transição planetária. Ele fala que esses espíritos estão reencarnando. Agora você fala que Emmanuel também vai reencarnar como professor. Isso não sei se já tem gente que fala que já reencarnou, outros falam. E às vezes vem com essa missão de levar uma turma, né? E a nossa jornada de estudo esse ano, mês que vem, começa dia 18, o tema é esse, transição planetária. Ah, é? Muito interessante, hein? O assunto. No encerramento, a Valdete vem falar sobre mundo de regeneração. O cartaz está lá embaixo. Ai, que legal, a Valdete é ótimo. O encontro de evangelizadores foi com esse tema. Foi. E a Leite teve no estudo lá em Sacramento, que é uma vez por ano, era esse tema também. Ela falou, foi assim, não é coincidência, é porque é necessário já... Eu tive a intuição desse tema logo depois que encerrou a outra jornada. Aí ninguém, todo mundo concordou. O pessoal já está trabalhando. Fora assim, livros, sites, palestras aí por aí afora, falando muito. Você vê na internet, digita lá, transição planetária. Vixe, porque esse programa de transição vai achar muito. Então, eu acho que é uma necessidade mesmo da humanidade, do planeta também, que está passando por essa transição. Né? A gente tem que estudar e acompanhar. É o progresso, né? O progresso não para. As próprias religiões também, né? Se você for analisar também igual o catolicismo. O catolicismo, eles já estão assim, uma boa parte dos católicos acreditam em encarnação, né? Você vê até uns 8 meses atrás eu fui no Verbel, né? E eu olhava aquela fila de gente assim que eu conheço lá, porque às vezes eu olhava assim, o pessoal que é católica, tudo tá lá para fazer operação, aquelas coisas, né? Quer dizer, se estão lá porque acreditam, né? Ninguém está lá por. Né? Então, acho assim, o catolicismo já está acreditando muito. Eu vi uma reportagem que parece que falou em porcentagem, eu não lembro se é 80% dos católicos acreditam em reencarnação. Mas essa colocação em acreditar, o que é acreditar? Aceitar, né? Literalmente, acreditar, literalmente. Então, vamos lá fazer o primeiro. O que é aceitar? Eu vou fazer uma pergunta, quer ver? Uma colocação. Fala assim, Jesus é o nosso mestre, né? É o nosso mestre. Que mestre é esse que a gente não respeita e não segue os ensinamentos do mestre? Ele não é mestre. Não é? O problema é que as religiões... Não. Estou falando assim, eu estou colocando a pimentinha, né? Não, mas é essa a questão. O problema é que as religiões estão mais aqui. Enquanto que as pessoas não procurarem viver,
Elas vão ficar só na parte da acreditar, da aceitação, tá faltando é viver. Mas Tem um rapaz esse ano passado, né, Tony? Mas tem muitos que seguem. Lógico que tem. Tem muitos que seguem, mas é a grande minoria. Não é por isso que ele deixa de ser mestre. Ué, lógico, eu também, né? Mas nós temos que correr atrás. O total de quem fala que chama ele de mestre, muito, não é a maioria que segue, não, né? Então, porque cada um interpreta seguir de uma forma ali. 2 milhões. Mas é o que eu estou dizendo, mestre é mestre. Ele jogou a semente para a humanidade inteira. Mas ele é o dirigente, ele continua sendo coordenador. Ele trabalha para unir o rebanho, né? Ele foi, nós até o crucificamos. Então, E fora isso, tem uma leva de... mas que ele fez também, foi, não é para ser assim. que foi vitimada, vamos supor, pelas guerras santas que nós fazíamos em nome dele e que estão aí com ódio por causa disso. Porque nós usamos o nome dele para fazer guerra. Eu acho absurdo isso. Até hoje ainda tem. Então ele é íntegro. O ruim é assim. Porque eu acho importante que nós vivemos essa época. Se a gente for pensar, nós até evoluímos um pouquinho, porque hoje nós não temos coragem de fazer isso mais. Com ninguém. O que as né? pessoas fazem hoje, por exemplo, eu particularmente não tenho coragem de fazer, então eu acho que eu já consegui subir um degrauzinho. Mas nessa época das guerras santas, na época da condenação de Jesus, né, a gente provavelmente Inquisição, provavelmente Queimar o corpo vivo, né? Provavelmente nós estávamos ali aplaudindo, sim. Nós fizemos. Né? Eu acho que foi um modelo Não, mas ainda divino, hoje né? Que Deus deu para nós assim, de modelo divino que a gente tem que seguir. Agora é igual se você educa seu filho. Você fala assim, filho, não faz isso. Você está fazendo a sua parte. Você está falando, filho, não faz isso, que isso daqui está errado e tal. Se ele persiste e faz, você orientou. Foi o que Jesus acho que veio para fazer. Eu acho que o mais importante ele você fez, é isso que eu ia falar, ele não só falou, né? Ele mostrou o exemplo. Então você fala, filho, filho, não fuma. Mas você fuma. Aí não adianta. Você não foi um exemplo, entendeu? Então, e o conselho ele não desiste, né? Apesar da gente seguir o que ele deixou escrito, que ele pregou, ele não desiste da gente, dá a oportunidade mais uma vez pra gente. Desculpa, eu tinha visto no Faustão o Casagrande, né? O Casagrande ele é dependente, né? O Casagrande, no Faustão, o Faustão levou o Casagrande lá e levou depoimentos dos filhos, né? E um filho do Casagrande lá, ele falou assim que não queria nem falar, né? Mas ele falou tão assim, mas deu umas carcadas no Casagrande. Ele falou assim, pai, o senhor me ensinou que eu não devia fumar, que eu não devia fazer isso, que eu não devia mexer com droga, com nada. E o senhor fez. Agora o senhor vai ter que me conquistar de novo, porque eu não acredito no senhor como pai, pelo senhor, né? Porque ele orientou de um jeito. mas fez outra coisa. Fez outra coisa, né? Então, igual o Tony Bens falou, né? A carne, né? Quer dizer, você está orientando, de repente você tem uma tentação, alguma coisa e vai distorcer o caminho lá. O que eu queria falar também, a gente tem a nossa consciência, né? No momento que a gente aprende, que a gente segue os preceitos de Jesus e a gente erra, eu falo de mim. Aqui me pesa tanto, enquanto eu não vou lá e conserto aquilo, não me sai da minha consciência. Né? Então nós temos essa coisa maravilhosa que é chamada consciência que nos cobra. Né? Vou pedir para a Vera quiser falar. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga, protetora, que nos ampara sempre, aos espíritos que aqui estiverem estudando conosco, que eles também consigam colocar em prática um pouquinho do que nós aprendemos aqui e pensar em todos do nosso grupo que não puderam vir, que recebam lá onde eles estão o nosso amor, o nosso carinho, que possamos ter muita paz durante toda a semana.